Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, caros ouvintes da Rádio FM Assembleia. Venho aqui para me pronunciar hoje, relatando assuntos pertinentes à causa do municipalismo cearense, que na manhã desta segunda-feira, dia 26, foi palco da entrega de uma carta denominada Carta do Ceará, feita pela Associação dos Municípios Cearenses, os prefeitos do Estado do Ceará, a APRECE, e que teve esta casa, o Auditório Murilo Aguiar, como o palco, o deputado Heitor Ferrer, deste lançamento. É claro e é nítido que a população está vendo a situação por que passam as finanças públicas do país, seja ela a nível federal, seja ela a nível estadual, seja ela a níveis municipais, que é o que mais claramente se vê por estar presente no dia a dia da população, seja na coleta de lixo, seja no atendimento de saúde nas unidades básicas, nos próprios hospitais, seja também na operação tapa-buracos, seja, enfim, naquilo tudo que é pertinente à presença do poder público de imediato e de solução urgente perante a população que vive nas cidades, que vive nos municípios cearenses e brasileiros. Nós ontem, acompanhados do deputado Tim Gomes, que representava a presidência da Casa, e também de alguns parlamentares, como é o caso da deputada Augusta Brito, que estava conosco, deputado Manel Duca, deputado Carlos Felipe, deputado Júlio César Filho, que tivemos a oportunidade de receber aproximadamente quase uma centena de prefeitos aqui, deputado Zé Ailton, que vieram entregar a esta casa, bem como também a representação do Estado do Ceará em Brasília, que aqui foi representado pelo deputado Chico Lopes e pelo coordenador da bancada, deputado Zé Ailton, para que se possa ecoar perante a Federação Brasileira as reivindicações dessa Carta do Ceará. E aqui vou mencionar algumas delas para que a população possa saber, registrando-se que na última quinta-feira, à tarde, a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira de Municípios foi recebido pela presidenta Dilma, pelos ministros Jacques Wagner e Berzoini, que tiveram a oportunidade de ouvir ali uma preocupação que era passada por parte dos prefeitos e prefeitas brasileiros e que ali tinha inclusive uma divisão com relação aos recursos a serem criados pelo Congresso Nacional, através de um projeto da presidenta Dilma, para a solução desses problemas. Mas me refiro aqui à Carta do Ceará, que foi o documento ontem entregue a nós por parte dos prefeitos cearenses. E eles solicitam que o Pacto Federativo seja uma das discussões que devam ocorrer, onde a PEC 172, assim como também a PEC 47, estão na Câmara, que conclui a votação, e ela proíbe a lei federal de impor ou transferir qualquer encargo ou prestação de serviço aos estados, Distrito Federal e municípios, sem a previsão de repasses financeiros para cobrir as despesas. A proposta foi encaminhada para apreciação do Senado. Se ela for aprovada do Senado, vai à sanção presidencial. O que significa isso? É de que os municípios não poderão receber mais nenhum encargo, os municípios, o Estado e o Distrito Federal, mas nenhum encargo do poder público central, do governo federal, se não vier designada a parte que seja correspondente à despesa. Também os royalties, que é a Lei 12.734 de 2012, que está suspensa desde março de 2013, por decisão liminar da ministra Carmen Lúcia, numa ADIM proposta pelos estados produtores, ou seja, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E até agora a magistrada não proferiu decisão final no processo. Por isso, se requer o apoio da bancada federal junto ao STF para acelerar o julgamento desses royalties. Sem dúvida nenhuma, é um fator que é fundamental para essa discussão, tendo em vista que o petróleo do pré-sal, que vem de uma profundidade acima de 4.000 metros, então, que mostra que já não está mais na territorialidade do Estado
brasileiro, ou melhor, das unidades federativas, e sim do governo federal, portanto, sendo uma riqueza de todo o Brasil. A emenda constitucional número 84, ela que regulamentou a base de cálculo que englobaria o período de janeiro a julho de 2015. Em acordo firmado com o governo federal, ficou estabelecido que no mês de julho de 2015, o acréscimo de 0,5% seria referente ao período de junho de 14 a julho de 2015. No entanto, o governo repassou apenas 0,25%, metade, portanto, do que estava estabelecido. Em decorrência disso, se propôs que o 0,25% pendente fosse repassado aos municípios a título de auxílio financeiro, para compensar a perda. É outro grande desafio nesse final de ano, que é importante que os municípios brasileiros possam receber esse recurso, porque, sem dúvida nenhuma, ajudará a finalizar as despesas deste ano de 2015. Também uma atenção que estão pleiteando, da atualização do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica. Se ventila que o aumento do piso irá para aproximadamente R$ 2.700 e deverá haver o aporte de recursos necessários pelo governo federal para que isso possa ser cumprido pelos municípios brasileiros. É outro ponto da Carta do Ceará, feita pela APRES. Também que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, encaminhados para o Senado para discussão, o ISS do projeto de lei 366/2013. Proíbe que o imposto seja objeto de isenções, incentivos ou benefícios tributários e financeiros, com o objetivo de acabar a chamada guerra fiscal. Atualmente, cada município tem uma alíquota diferente, o que acirra a disputa entre cidades que tentam atrair empresas para instalarem-se em sua região. E aqui já vai lá aquela velha forma de se pensar, e que eu tenho como conceito particular, de que o imposto deverá ser pago aonde ele é consumido, não havendo, portanto, essa discussão onde se produz o serviço, que os municípios façam guerras, diminuindo as alíquotas para tentar incentivar a instalação de empresas nos seus territórios. Também o parcelamento da dívida com o INSS, solicitação de novo parcelamento junto à Receita Federal do Brasil em 240 meses, priorizando o período de carência de pelo menos 3 meses para o início do pagamento devido à forte crise financeira. Também, entre outras das discussões, está a efetiva implantação do piso dos agentes de saúde e agentes de endemias, que não tiveram ainda seu recurso regulamentado e colocado à disposição dos municípios para que efetivamente esse piso possa ser integralizado para os agentes comunitários de saúde e de endemias. Cobrar do governo federal a suplementação orçamentária para o ano de 2015. Recurso financeiro de custeio do serviço de saúde da ordem de R$ 5 bilhões. Voltamos, deputado Heitor Ferrer, médico, deputado Bruno Gonçalves, médico, a mostrar que o financiamento da saúde, ou melhor, o subfinanciamento do SUS para a saúde brasileira é o grande desafio realmente dos municípios que passam por essa atenção básica, em especial à população do nosso país, sem os quais não será possível honrar os compromissos financeiros do SUS neste ano. De igual modo, alertar para a proposta orçamentária de 2016, que prevê redução de R$ 7,2 bilhões da saúde. Talvez os senhores parlamentares, deputados e deputadas, não estejam ainda com o conhecimento de que a lei orçamentária de 2016 traz essa diminuição, sendo 2 bilhões da atenção básica e 5,2 bilhões da média complexidade, o que inviabilizará a continuidade do serviço de saúde, afetando sobremaneira a população brasileira. Outro ponto é a prorrogação do prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que trata o artigo 54 da Lei 12.305. Isso são nada mais nada menos do que os resíduos sólidos. O deputado Ivo Gomes, que foi secretário das cidades e que acompanhou de perto essa discussão. Então, a prorrogação para que se haja efetivamente os consórcios de aterros sanitários realizados no nosso país é outra das reivindicações apresentadas pela APRES. E um daqueles que está trazendo maior discussão à população de uma forma geral é quanto aos ativos da iluminação pública, que é o PDS 85/15, que susta o repasse aos municípios da responsabilidade pelos serviços de elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública e a transferência de tais ativos. Esse projeto foi aprovado na Câmara e está na CAI do Senado, aguardando a designação do relator desde o dia 11 de setembro último, para seguir ao plenário do Senado para a votação.
que é que significa isso? É que desde o último dia 1º de janeiro a responsabilidade já é das administrações municipais, entretanto, as empresas prestadoras de serviço não repassaram à municipalidade os ativos da iluminação pública, ou seja, não fizeram com que a recomposição de todo o aparato do sistema de eletricidade público nos municípios, seja ele através das luminárias, das lâmpadas, dos reatores, pudessem estar à disposição dos municípios para poderem efetivamente ter esse trabalho e prestar esse serviço à população. E, por fim, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, talvez a que mais discussão possa trazer neste momento ao cenário político, econômico e institucional do Brasil, que foi o apoio do retorno à CPMF. Já os municípios brasileiros, através das suas entidades representativas, Confederação Nacional dos Municípios, Associação Brasileira de Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, apoiou a ideia de que o projeto que já está encaminhado na Câmara dos Deputados, que já foi apresentado ao Congresso Nacional, digo melhor, por parte do Poder Executivo, que trata da recomposição da CPMF, fazendo com que ela pudesse retornar. A letra inicial que foi programada no papel do nosso projeto de lei, que eu digo, da Presidência da República, fala em 0,2, mas a proposta é de se passar para os mesmos 0,38 anteriormente estabelecidos, e que até a metade da década passada era utilizado, para que se possa fortalecer essas atuações, sendo eles também tendo a vinculação para a saúde de uma forma em geral, sendo que 0,2 permaneceria com o governo federal e a metade de 0,18, portanto 0,09, iriam para estados e a outra metade iriam para municípios, para fortalecer essas atuações e, sem dúvida nenhuma, atingir a população que tem como visão a distribuição de recursos de quem tem mais, para que se possa fazer a justiça tributária para quem tem menos e que menos condições tem de pagar, se possa ser uma dessas soluções. É verdade que é uma luta que será verdadeiramente muito debatida, que tem prazo, dia e hora para poder se iniciar, mas não há momento para terminar, e certamente o papel da população brasileira nesse sentido será, meu caro deputado Moisés Braz, que acompanha de perto essa luta dos municípios, já que conhece de perto o semiárido cearense e vê as dificuldades do homem do campo, é de que não serão atingidos os de menor repercussão financeira. Até aqueles que ganham R$3 mil não terão nenhuma contribuição para o CPMF, fazendo com isso de que haja verdadeiramente esse imposto, possa atingir aqueles que ganham mais, atingir aqueles que fazem uma maior movimentação financeira e que, por isso, todos nós sabemos, são aqueles que demandam um maior volume de recursos no nosso país. Sendo assim, acredito eu que essa proposta deve ser discutida com a sociedade, deve se trazer como alternativa para o financiamento, seja das ações de saúde, seja também dos estados e municípios, para que isso possa fortalecer essa atuação. Dito isso, senhor presidente, quero, antes de concluir, dizer também que amanhã o Estado do Ceará estará premiando as escolas nota 10. Foram 300 escolas desta feita no Estado do Ceará premiadas, deputado Ivo, que já foi secretário de Educação de Fortaleza, secretário de Educação de Sobral. Das 300, deputado Ivo, 150 foram na macro-região norte, onde está aí Canindé, Sobral, Tianguá, Itapipoca, Acaraú e Camusim. Então, metade dessas escolas premiadas, porque atingiram os melhores indicadores, foram justamente nessa macro-região, fazendo com isso de que muitas das regiões, como era o caso da nossa, lá da região do litoral oeste, extremo litoral oeste, pudesse ser beneficiada agora com 15 escolas. Nós tínhamos tido na última edição apenas uma escola premiada e agora foram 15. 8 delas no município de Granja, 3 outras no município de Camusim, uma no município de Martinópolis. Vossa Excelência terá mais 3 minutos, deputado Sérgio Aguiar. Uma no município de Barroquinha e outra no município de Chaval, ou melhor, 3 no município de Uruoca, mostrando com isso daí de que a educação começa agora, depois das novas administrações municipais terem assumido e terem maturado esse processo ao longo dos últimos 2 anos, de se mostrar
tudo isso que foi feito. Na região que Vossa Excelência representa aqui mais maciçamente, que é o município de Sobral, só na micro-regional de Sobral foram 89 escolas agraciadas. O presidente José Albuquerque estava aqui exultante, porque o município de Massapê teve 16 escolas premiadas. Então, isso é para nós uma oportunidade, Massapê também, do meu caro amigo, filho de Massapê ali, deputado Moisés Braz, mostrando que com isso daí se mostra a seriedade do trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, mostrando uma verdadeira diferenciação no processo educacional no nosso estado do Ceará e fazendo com isso daí de que municípios que há pouco tempo atrás tinham escolas apoiadas por outros municípios da região, possam agora fazer com que os seus indicadores sejam eles estabelecidos como uma marca das administrações. Em Camusim, por exemplo, eu quero citar a escola Deputado Murilo Aguiar, lá nos quilômetros, a escola Manel Crispim de Brito, lá na localidade de Tapuio, e também a escola Antônio Álvares, na localidade de Tamboril, todas elas, e aí, deputado Moisés, como eu disse, Vossa Excelência, que representa muito bem o homem e a mulher do campo, escolas do campo, escolas que estão não no núcleo urbano da cidade, mas que estão ao longo da sua territorialidade, que são os limites do município, fazendo com que os alunos da zona rural dos municípios possam ter também essa oportunidade de receberem uma educação de qualidade tão boa quanto a que são praticadas dentro da sede dos municípios. Então, para nós é importante registrar isso, porque amanhã haverá essa solenidade de premiação e as 300 escolas já recebem aqui, escolas consideradas nota 10, já recebem aqui o nosso aplauso e certamente vamos formular requerimento de congratulações a todas essas escolas pelos êxitos encontrados nesses indicadores educacionais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.